Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês sobre direito público ligado ao campo municipal. Complementando o vídeo anterior, como eu havia prometido, hoje nós vamos continuar falando sobre os gastos de pessoal na administração pública. Esses gastos de pessoal, nós já falamos no vídeo anterior que eles têm um limite, que foi fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que não podem ser ultrapassados. E hoje nós vamos falar desses limites, quando eles são ultrapassados, quais são as consequências advindas desta infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vimos que o limite máximo de gasto de pessoal para a Câmara Municipal é de até 6% da receita corrente líquida do município. E para o Executivo, para o município, de 54% sobre a mesma receita corrente líquida. Está no artigo 20, inciso 3, alíneas A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu expliquei no último vídeo como que se faz o cálculo da receita corrente líquida e da despesa corrente líquida dos últimos 12 meses. Nós pegamos o mês de referência e pegamos 11 meses anteriores, tanto da despesa como da receita, e somamos estes 12 meses. Daí nós fazemos uma comparação da despesa total desses 12 meses em relação a receita corrente líquida desses últimos 12 meses. E esses totais não podem ultrapassar 6% para a Câmara e 54% para o Executivo. Mas a pergunta de hoje é a seguinte: e se ultrapassar, existe alguma advertência, alguém chama atenção, controlador interno, como que funciona? Muito bem, então nós colocamos que o limite, o teto, vamos falar do município agora, a aplicação para a Câmara é a mesma coisa. Suponhamos que nós temos, então, 54% do limite de despesa com pessoal que pode ser atingido, não deve, pode até chegar a 54%, não convém, e vou mostrar por quê. Mas o que acontece quando esse percentual se aproxima dos 54%? Quando esse gasto vai se aproximando do máximo que eu posso gastar de acordo com a lei. Aí aparece uma primeira advertência, que nós chamamos de alerta, dos tribunais de contas de cada estado. O município vai ser alertado pelo Tribunal de Contas de que o seu limite de 54% já está quase atingindo. E quando que se chega a esse ponto em que o tribunal faz o alerta? Eu tenho que atingir qual percentual antes dos 54%. De acordo com o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando eu atinjo 90% dos 54%, que é o máximo que eu posso gastar com despesa com o pessoal, ou seja, quando eu atinjo 48,6%, caminhando para os 54%, que corresponde a 90% de 54%, o tribunal vai fazer um alerta, dizendo: olha, você está atingindo um percentual que não é recomendável, tome cuidado, estamos de olho em você. Esse é mais ou menos nesses termos que o tribunal faz essa advertência ou esse alerta ao gestor público, tá certo? Muito bem. Agora, acontece também o seguinte: nós temos, isso aí é o alerta do Tribunal de Contas, tá? O próprio texto da lei fala em alerta. Agora nós temos um outro limite que já está acima desse do alerta e menor do que os 54%, que é o que nós chamamos de limite prudencial. A lei usa esse termo, limite prudencial. Esse limite está previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz assim, o parágrafo único do artigo 22, se a despesa total com o pessoal exceder, quer dizer, ultrapassar 95% do limite, que é 54%,
95% dá quanto? Dá 51,3%. Então diz assim, ó, se a despesa total com o pessoal exceder a 51,3% do total, que pode chegar a 54%, são vedados ao Poder Executivo, que houver incorrido no excesso. Por exemplo, nós sabemos que o alerta é 48,6%, 90% do máximo. O prudencial, então, vai ser 51%, que é 95% do máximo, que nós chegamos a 51,3%. Se eu chegar no 51,3% e ultrapassar esse limite, 51,3%, eu estaria dentro do limite prudencial. E a partir daí, a partir do momento que eu ultrapasso 51,3%, caminhando para os 54%, o parágrafo único do artigo 22 traz algumas restrições que o município não pode fazer mais, que o prefeito não pode fazer. Por quê? Porque ele está dentro do limite prudencial. O inciso 1 do artigo 22 do parágrafo único diz que não posso mais conceder vantagem, aumento, reajuste de adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual. Então, se é determinação do juiz, por uma decisão judicial, por uma determinação legal que eu tenho que cumprir ou contratual, ressalvada, inclusive, aquela recomposição anual que se faz no vencimento dos servidores, que a Constituição exige, essas hipóteses eu posso fazer. Fora disso, essas concessões de vantagens eu não posso conceder a quem quer que seja. Isso é do inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O inciso 2 diz que eu não posso criar cargo, emprego ou função. O inciso 3 diz que eu não posso alterar a estrutura de carreira que implique em aumento de despesa. Também, no inciso 4, me proíbe de fazer provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada, só nesse caso que eu posso, a recomposição decorrente de aposentadoria, falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Então, para repor esses servidores que trabalham nessas áreas e para fins de aposentadoria, eu posso colocar outro lugar, porque aí eu não vou ter aumento de despesa com o pessoal. E o último inciso 5 do parágrafo único do artigo 22 diz que eu não posso fazer contratação de hora extra, a não ser em casos excepcionais e para atender situações que estejam previstas na minha LDO, na minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então não posso, tem que cortar a hora extra, é uma outra medida. Vocês podem ver que aqui o legislador não falou em rescindir contratos temporários, porque presume-se que esses contratos nem existem na administração pública, ou se existem, são naquelas situações excepcionais que a lei prevê, e não em quantidade excessiva, como a gente costuma ver em determinados municípios. Contratações excessivas. Temos prefeitos que estão respondendo por improbidade administrativa devido ao alto número de contratações temporárias desnecessárias, ou aquelas que estão burlando o concurso público. Ao invés de fazer o contrato, eu deveria abrir um concurso, não, eu fico insistindo no contrato, renovo por 12 meses, mais 12, e vou empurrando isso aí, sem nenhum critério lógico, tá certo? Muito bem. Se a despesa, então, atingir esse limite prudencial, essas 5 vedações eu tenho que obedecer, tá certo? E a pergunta é a seguinte: e se a despesa total com o pessoal, que nós falamos que o limite prudencial, ele é fixado no montante de 51,3, mas suponhamos que essa despesa avançou e ultrapassou o limite de 54% em relação à receita corrente líquida. A resposta para isso aí, nós vamos encontrar no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: se a despesa total com o pessoal do município ultrapassar o limite de 54%, o percentual excedente
deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, adotando, entre outras providências, aquelas previstas no parágrafo 3º e artigo 4º da lei, do artigo 169 da Constituição Federal. Por exemplo, suponhamos que o meu limite excedeu 54%, agora falando em financeiro, em R$600 mil. Eu ultrapassei meu limite em R$600 mil. No quadrimestre, 4 meses seguintes, eu tenho que reduzir pelo menos 1/3 desses 600 mil, ou seja, eu tenho que baixar pelo menos R$200 mil no primeiro quadrimestre. E no segundo quadrimestre, eu tenho que eliminar o restante, ou seja, R$400 mil. Então eu tenho, na verdade, 8 meses para eliminar esse excesso de R$600 mil, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Medidas a serem adotadas para eliminação do excesso, dentre outras que podem ser adotadas. Então, para mim, eliminar 1/3 do primeiro quadrimestre, 2/3 do segundo, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou ver no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, que diz o seguinte, o parágrafo 3º diz assim, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, os municípios deverão adotar as seguintes providências. Primeiro, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissões e funções de confiança. Primeiro ponto que eu vou atacar, cargos de confiança. Vou cortar as despesas em 20%, cortar esses cargos e as funções gratificadas de confiança que eu estiver. Nesse caso, o objetivo poderá ser alcançado pela extinção de cargos e funções públicas, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda, eu posso fazer a exoneração depois que eu vou cortar aí os cargos de confiança em 20%, as funções gratificadas, eu vou ainda, caso eu não consiga com essa primeira medida, voltar ao percentual inferior a 54%, eu vou ter que fazer a exoneração dos servidores não estáveis, aquele servidor que estejam cumprindo estágio probatório com duração de 3 anos, de acordo com o artigo 41, inciso 3 da Constituição Federal. Então, primeiro eu vou nos cargos de confiança, funções gratificadas, exoneração dos servidores não estáveis. E o parágrafo 4º diz o seguinte, se as medidas adotadas, parágrafo 4º do artigo 23, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, incisos 1 e 2, não forem suficientes para o cumprimento da determinação da lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo desde que ato normativo motivado de cada poder especifique a função, a atividade funcional do servidor, o órgão ou a unidade da redução objeto dessa diminuição de pessoal. Então, veja que nós temos esses critérios, tá certo? Eu vou primeiro, funções, vou cortar. Hora extra nem se fala, já é para ter eliminado, né? Mas não atingi ainda. Eu vou nos cargos comissionados, corto 20%, vou nas funções gratificadas, corto 20%, não deu ainda. Os estáveis, não estáveis, que estão cumprindo estágio probatório, serão exonerados, e se não atingir esse motivo ainda, eu chego num ponto que eu vou ter que exonerar os meus servidores efetivos, diante de critérios, obviamente, que serão estabelecidos pela própria administração. E nós temos que ver o seguinte, se eu extinguir um cargo comissionado para me chegar ou melhor, se eu extinguir um cargo efetivo de um servidor para se chegar a esta posição que eu preciso, esse servidor, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, terá direito a uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração
por ano de serviço. Está no parágrafo 5º do artigo 169 da Constituição. O servidor efetivo foi exonerado porque eu preciso enxugar a folha. Ele terá direito a quê? A receber 1 mês de remuneração, a título de indenização, por cada ano de trabalho que ele tem. Por exemplo, o servidor que tem uma remuneração de R$ 2.300 e tem aí 9 anos de serviço. Então, eu multiplico a remuneração de R$ 2.300 mensal por 9, ele vai ter uma indenização de R$ 20.700. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: mas isso aí não vai aumentar a despesa com o pessoal, esse pagamento? Esse acerto não entra nesse cálculo, ele é excluído, tá? Para poder atingir o limite que eu preciso. Eu fico proibido de criar novos cargos, emprego, como eu já disse. E a pergunta outra que se faz é a seguinte: enquanto perdurar esse percentual de 54%, ou acima de 54%, o município vai ficar proibido de receber transferências voluntárias, ou seja, verbas federais, estaduais de convênios, não aquelas que estão previstas na Constituição, que são obrigatórias, repasses obrigatórios que a União tem que fazer. Mas eu não posso obter convênios, verbas aí de deputados, coisas assim, para o meu município. Eu não posso obter garantia direta ou indireta de outro ente, não posso contrair operação de crédito, empréstimo, salvo aquelas destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com o pessoal, que é o que nós estamos tratando aqui. E por último, se esse excesso for verificado no último ano do mandato do prefeito, nesse caso se aplicam aquelas restrições que eu já falei nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º do artigo 23, que está previsto no parágrafo 4º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então, continua da mesma forma, eu vou ficar sem receber transferências, obter garantia, contratar operações de crédito, tá certo? Se esta questão for verificada no último ano do mandato do prefeito. E se houver queda na arrecadação nesse período, também tem previsão no artigo 23, parágrafo 5º da Constituição. Diz que em caso de queda da receita real superior a 10% em comparação ao correspondente do quadrimestre do exercício financeiro anterior, não se aplicam aí, nesse caso, as restrições, tá certo? E o disposto desse caso não se aplica também no quadrimestre vigente, não se aplica caso as despesas de pessoal do quadrimestre vigente não ultrapassar o limite de 60% considerado para este cálculo a receita corrente líquida correspondente ao quadrimestre do ano anterior atualizado, tá certo? Então, repetindo, o disposto no parágrafo 5º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica caso a despesa total com o pessoal do quadrimestre vigente, que eu estou nele, não ultrapasse o limite do percentual de 60%, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. Então vocês vejam que são consequências graves, atribuídas aí, ou levadas à administração, ao município, que vão sofrer consequências drásticas por essa infringência. Então esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje, complementando o anterior. Você que não assistiu o anterior, eu te convido a assistir para que você entenda esse contexto todo desta questão envolvendo os gastos de pessoal na administração pública municipal, na Câmara Municipal. E prometo para vocês continuar no próximo vídeo, falando ainda dessas despesas com o pessoal, agora sim, das consequências para aquele responsável que deixou o município ou a Câmara Municipal chegar a essa situação. Existem sanções, existem penalidades? Existem sim. Vocês vão ver comigo no próximo vídeo. Serão aplicados ao prefeito ou aos responsáveis por este ato que causou esse aumento de despesa que ultrapassou o limite legal. Termino então esse vídeo agradecendo você que me acompanhou até agora, convidando você que ainda não
se inscreveu no canal, que se inscreva, venha participar conosco, vai aí no sininho, deixe o seu joinha aí, para que o nosso vídeo possa chegar até outras pessoas e o nosso canal crescer a cada dia mais. Espero vocês no próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.